Olá, essa noite tive um sonho horrível, um ser feio, deformado. O rosto dele me dizia: dessa vez você vai morrer. Senti muito medo, mas orei. Já aconteceu coisas assim comigo. Eu tive uma visão, um demoninho pequenininho assim, parecia ter 1 metro de altura. Ele veio andando, parou na minha frente. Ele tinha um livro todo preto, bem grosso assim. Quando eu olhei, eu sabia que aquele livro foi escrito no inferno. Ele abriu o livro na minha frente, procurou assim, ó, tava escrito meu nome lá. E aí ele falou assim, ó, tá escrito aqui que você vai morrer. Aí eu olhei pra ele e falei assim, quem tem promessa de Deus não morre. Ele me olhou com uma raiva assim, ó, fechou o livro e saiu andando. Geralmente quando demônios me fazem ameaças e fazem muito, me sobe uma ira dentro de mim, uma ira tão grande. Porque às vezes eu dobro o joelho e falo, Senhor, como esse infeliz ousa de ameaçar um servo de Deus, um filho de Deus. Ele sabe de quem que eu sou filho? Eu tô te falando isso para dentro de você surgir essa mesma ira. Esse demônio sabe de quem que eu sou filho, sabe quem que é o meu pai. Deus amou o mundo de tal maneira, João 4, que deu seu único filho. Nossa, quase o holofote virou aqui. Ó. Que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele, a Bíblia diz assim, aquele que não poupou a seu filho, antes o entregou, não nos dará com ele todas as coisas e o Espírito Santo. Você percebe o quanto Deus nos amou? O apóstolo João fala, filhinhos. Você faz ideia do quanto Deus nos amou, quanto Deus nos tem amado? João fala, aquele que nos deu do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o bem mais precioso que Deus tem, né? Jesus falou que aquele que peca contra o Pai é perdoado, contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito não é perdoado. Então, Deus nos tem dado do seu Espírito. As entidades demoníacas, elas nos ameaçam mesmo, é isso que elas fazem, né? Mas elas ameaçam por intimidação, tá? Eu não sei se você é crente ou não. Se você não for crente, eu aconselho você a orar, procurar uma igreja séria, tá? Se você for crente, dobre o joelho e ora a Deus, repreende essa ação maligna. Se você não quiser mais ser incomodada na sua casa, pega um pouco de azeite ou de óleo, põe na palma da sua mão assim, ó, e fala, Senhor, santifica esse azeite ou esse óleo, eu consagro a Ti em nome de Jesus. Aí você vai lá, molha a ponta do dedo assim, ó, toca em cima, no batente das portas e das janelas que dão para fora. E quando você tocar, você fala, Senhor, eu santifico e consagro a Ti. Pronto, as entidades demoníacas não entram mais na sua casa, tá? Mas fica em paz, confia em Deus. Eu gravei um vídeo aqui sobre o Salmo 91, né? Tá um pouco abaixo desse aqui. Dá uma olhada lá. Mas você precisa gerar uma indignação. O Salmo 91 fala, eu não temerei nenhuma ação demoníaca. Você não teme. Quando você está em Deus, você não teme a ação maligna. Você faz ideia de que você foi comprada? É uma mulher que está falando, meu Deus. Você foi comprada por bom preço, comprada. Paulo fala, vós não sois de vós mesmos. Jesus falou assim, aquele que o Pai me deu são meus e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Você tem dono. Você foi comprada por preço de sangue. Você entende? Então, João fala assim, aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Né, João? É Pedro, a carta de 1 Pedro. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É só você resistir. Isso aí é só... Se você é crente, isso aí é só uma ameaça, mas não tem poder algum. Jesus falou assim, olha, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, são classes de demônios, né? Toda a força do inferno, e nada vos causará dano algum. Jesus
Jesus falou que a gente não tem que temer o homem, que ele mata o corpo e não pode causar dano algum à alma. Antes, temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. É o que vai acontecer com o anticristo, né? E o falso profeta lá em Apocalipse. Eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então, você não tem que temer aos demônios. Os demônios não são nada. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala que por trás de todo ídolo, aquele que sacrifica aos ídolos, na verdade, sacrifica aos demônios. E sabemos que os ídolos não são coisa alguma. Se o ídolo, por trás dele tem um demônio, e Paulo fala que o ídolo não é coisa alguma, o demônio também não é coisa alguma. Você não tem que temer as entidades demoníacas, você tem que temer a Deus. Temer não desagradar a Deus, não pecar contra Deus. É a Deus que se deve temer. Você entende? Deus é muito poderoso. Lá em Jó, quando Satanás queria tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Você entende? No Antigo Testamento, me mostra um texto que fala: e Satanás se levantou contra Israel e fez guerra contra Israel. Não tem. Quando Israel pecava, era Deus quem dizia: eu vou trazer Nabucodonosor e ele vai destruir a cidade. A Bíblia diz que Deus é quem trata com seus filhos. Ele repreende com vara a todos quanto ama. Então, mas fizeram um trabalho para mim de feitiçaria. Ora em nome de Jesus e quebra. O que é mais poderoso, um trabalho de feitiçaria ou a oração de um santo de Deus, de uma santa de Deus, de um servo de Deus? É mais poderosa a oração. A oração quebra tudo, desconsagra tudo, desfaz tudo. O nome de Jesus é poderoso para quebrar, para desfazer tudo, tudo, tudo. Paulo fala: todas as coisas são santificadas pela oração. Tá entendendo? Tem que gerar uma ira dentro de você. Eu sou filha de Deus. Ninguém toca na filha de Deus, no filho de Deus. Eu sou menina dos olhos do Senhor, ninguém toca. Tá bom? Fica na paz.